Eu cumprimento a nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Estamos dando continuidade no nosso curso de Teologia à matéria de História do Cristianismo. E na aula passada já abordamos aí de forma bem abrangente acerca do movimento pentecostal, tá ok? Movimento pentecostal, origem e desenvolvimento, falamos sobre Charles Fox Parham, falamos sobre William Seymour, dos movimentos que vieram, a partir do grande pentecostalismo da Rua Azusa, a expansão do pentecostalismo sobre William Howard Dunham, e o pentecostalismo que foi levado para Chicago, a partir dele, e o contato que tiveram com o movimento pentecostal na cidade de Chicago, o senhor Luigi Francescon, tá ok? Fundador da Congregação Cristã no Brasil, Daniel Berg, Gunnar Wingren, fundadores da Assembleia de Deus, que vieram em missão aqui para o Brasil, para Belém do Pará, e a senhora Aimee McPherson, fundadora do Evangelho Quadrangular, tá ok? Na continuidade aqui do nosso material, nós iríamos falar então do movimento pentecostal no Brasil, tratar acerca do movimento pentecostal no Brasil, falar sobre a congregação cristã, sobre a Assembleia de Deus, que é a Igreja do Evangelho Quadrangular, e outras demais denominações que surgem aí a partir do chamado neopentecostalismo, tá ok? Agora eu vou combinar com vocês para nós reorganizarmos aqui o nosso conteúdo da seguinte maneira. Eu acredito que seria muito importante, seria fundamental nós primeiro analisarmos o ponto que trata da síntese histórica da evangelização católica no Brasil. Eu vou estender isso para a evangelização católica na América Latina, ok? Porque nós ficamos focados em relação ao desenvolvimento das 13 colônias, os grupos que emigraram para lá e fizeram missões, estabeleceram igrejas, os grandes avivamentos que tiveram início ali, principalmente com o John Wesley, com o metodismo, os grupos Holiness, o pentecostalismo, e agora, em vez da gente saltar adiante, eu entendo que seria interessante nós retornarmos à questão do colonialismo na América, as grandes navegações, para que nós possamos colocar de forma cronológica o desenvolvimento do cristianismo no continente. Então nós olhamos de uma forma mais atenta para as 13 colônias que formaram os Estados Unidos e os desenvolvimentos religiosos ali. Agora é interessante, a partir desse ponto, nós olharmos para o restante da América, tá ok? Nós olharmos aí para a América Latina, para os colonizadores espanhóis, para a colônia portuguesa que foi estabelecida aqui, e para o catolicismo romano que veio com esse movimento de colonização e estabeleceu então suas diversas ordens aqui, principalmente franciscanos e jesuítas, estabelecendo suas comunidades, então suas igrejas, seus colégios, os grupos indígenas que ficaram também organizados nas missões, e como isso foi transformando então a face da América, tanto com essa iniciativa para com os indígenas, de tentar de fato catequizar esses povos indígenas, e também a presença da população negra que foi capturada na África, trazida para cá à força para servir como escravos, e que foram, com o passar do tempo, desenvolvendo também a sua religiosidade, mantendo muitos aspectos da sua antiga religiosidade africana e agora fundindo, sincretizando com alguns elementos do catolicismo. Então acho que é interessante, a partir do ponto que nós estávamos tratando de colonialismo na América, quando falamos acerca das 13 colônias, agora estender esse olhar para a América Latina. Então, resolvendo essa questão da Igreja Romana na América Latina, aí focalizarmos a questão do Brasil, tá ok? Então, nós vamos fechar depois a nossa aula com as iniciativas de missão protestante na América, quando os protestantes eles vão agora tentando de fato adentrar ao território americano, latino-americano, também, não somente América do Norte, mas território latino-americano. E vamos encerrar o nosso curso com um enfoque específico sobre o Brasil.
sobre as primeiras iniciativas e depois os posteriores desenvolvimentos com a chegada de outras missões, outros movimentos, o pentecostalismo, o neopentecostalismo e um pouco sobre a situação do cristianismo na atualidade. Então vamos, pela ordem, né, tratar aí da cristianização da América Latina e fechar com a igreja dentro do contexto nacional, dentro do contexto do Brasil. Então, para iniciarmos, tá ok, a nossa fala aqui em relação à cristianização da América Latina a partir desse movimento colonialista, tá ok? Vamos fazer a leitura da História Ilustrada do Cristianismo de Justo Gonzalez. O que esse autor extraordinário ele pode nos comunicar, né, pode nos ajudar no entendimento acerca desse tema fundamental, esse tema importante para que o seu curso de História do Cristianismo seja de fato bastante o máximo completo possível, né? Então estamos agregando muitos materiais aqui, né? Inclusive as aulas acabam se estendendo mais devido às leituras, né, que fazemos nesses importantes materiais e os comentários para esclarecimento, mas são muito úteis, né? São muito enriquecedores, então tem enriquecido a minha vida. Eu acredito que também vai te ampliar a compreensão acerca da jornada, né, do cristianismo, como chegamos até aqui. Então, para essa aula, vamos compartilhar com você o material de Justo Gonzalez, o cristianismo através dos séculos, tá ok? Também quero trazer a enciclopédia do protestantismo para falar sobre o ecumenismo, e outro material que vou colocar aqui é o livro Seitas e Heresias de Raimundo de Oliveira, editora CPAD, também tratando sobre o ecumenismo, mas de um ponto de vista apologético. Então vamos trazer esses materiais que serão, sem dúvida, muito enriquecedores aí para o seu conhecimento. Partindo aqui da obra de Justo Gonzalez, na página 154, aliás, página 154, capítulo 22 do segundo livro dele. Então, o livro História do Cristianismo, dividido em 2 volumes, segundo volume. A justificação do empreendimento. Então, nós temos aí a questão do início das grandes navegações, mas antes disso nós tínhamos uma guerra estabelecida na Península Ibérica para reconquistar o território dos islâmicos que estavam presentes ali, tá ok? Então havia os mouros, né, que estavam presentes ali no território da Península Ibérica. Então as nações católicas vão se organizando para expulsar essas lideranças muçulmanas que estavam presentes ali e reconquistar o seu território. E ali são estabelecidos algumas regras, são estabelecidas alguns tratados que servirão como referência, serão utilizados de forma análoga para a maneira como eles vão lidar com as conquistas aqui na América. Então, algumas situações que aconteceram ali na Península Ibérica em relação à reconquista serão utilizadas como referencial para a maneira como eles vão lidar com a política de conquista aqui da América, tá ok? A justificação do empreendimento. Porque em coisa tão santa e tão necessária como é o dito empreendimento contra os infiéis, não queríamos que faltasse alguma coisa das que mais pudessem justificar. Queríamos que procurasseis ganhar do nosso muito santo Padre uma bula em que, de forma geral, declarasse a dita guerra contra os infiéis, e desse a nós tudo o que, com a ajuda de Deus, nosso Senhor, conquistássemos das terras dos infiéis. Aqui no texto de Fernando o Católico. Então, a monarquia expressando aí qual é a sua petição junto ao Papa, né, para que de fato lhe conceda as conquistas que forem arrancadas daqueles que ele chama os infiéis, ok? Primeiro com referência aos islâmicos que estão ali e depois também aplicando aos povos ameríndios, né, que serão conquistados aí nessas guerras da coroa, né, para colonizar os territórios latino-americanos. A questão da legitimidade do empreendimento conquistador preocupou tanto os reis católicos como seus conselheiros,
Já dissemos que entre as dificuldades enfrentadas quando Colombo propôs sua primeira viagem, estava a questão de se a coroa de Castela tinha o direito de empreender tal projeto. Então, obviamente, uma questão ímpar, né? Uma questão nova, né? Que não havia sido apreciada em nenhum momento, uma vez que haviam ainda muitas limitações àquela época, estavam começando a desbravar os oceanos. Então, de forma bastante tímida, daqui a pouco a gente vai mostrar aqui alguns mapas, começava-se a fazer a circunnavegação da África, no primeiro momento. Atravessar aquilo que chamava-se as Colunas de Hércules, que é o Estreito de Gibraltar, tá ok? Você tem a cidade de Gibraltar ao sul da Península Ibérica, a cidade de Ceuta ao norte ali do continente africano, que quase se tocam e formam um estreito ali que é praticamente a saída do Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. Então fazia-se algumas incursões por ali, chegava-se até a Ilha da Madeira, a Ilha de Açores, mas não se ia muito além. Então poucos empreenderam navegações, inclusive fala-se que os fenícios, na época deles, empreenderam uma navegação circunnavegando o território africano, chegando até Zanzibar, que é do outro lado, na costa do Índico. Mas isso foi assim um feito muito isolado, né? Não abriu precedente para que se fizessem constantes navegações devido a todo o risco, toda a dificuldade e até as lendas, né, que circulavam na época de que iria se cair, né, da beirada do mundo, ou haviam monstros, né, ou havia algum tipo de dificuldades, né, ao se adentrar para além mar, uma vez que havia muitas limitações ainda de conhecimento. Mas claro que existem outras informações, tá? Então quem é historiador, tem acesso a outros arquivos, sabe que na verdade não era tão limitado assim. Havia, claro, muitas mentes que não tinham acesso a informações avançadas da época e que criavam essas fábulas, né, essas lendas, mas de certa forma alguns já estavam sim empreendendo projetos aí de navegação, estudando, desenvolvendo naus melhores, buscando de fato um mapeamento melhor, né, para poderem compreender como empreender esta navegação a partir. Dando sequência aqui à nossa leitura, nós temos o seguinte, ó. Depois do descobrimento, essa questão se tornou mais urgente. Seguindo então o padrão dos séculos anteriores, tanto no que se referia à mediação entre os soberanos cristãos, como no que se referia à convocação das guerras de cruzados, das cruzadas, né? Guerra de Cruzadas, os soberanos espanhóis apelaram ao papado que lhes concedesse bulas que autorizassem suas viagens de exploração. Seus esforços colonizadores e posteriormente a conquista, logo apesar das vozes de protesto que rapidamente se levantaram, todo o empreendimento conquistador se realizou em nome de Cristo, e a tarefa evangelizadora foi um dos principais argumentos encontrados para justificar a invasão dessas terras. Portanto, neste capítulo devemos nos deter para ver o modo pelo qual os cristãos europeus tratavam de justificar o que nelas se fazia, tanto por meio de bulas papais, como através do argumento teológico e jurídico. Então, o que está acontecendo aqui são o investimento das coroas, né, nas navegações, né, na expansão desses grandes empreendimentos de navegação. E quando houve então o descobrimento e o começo do estabelecimento destes conquistadores nesses novos territórios, nesses territórios da América, eles então quiseram buscar um meio de validar, de autentificar, né, esta iniciativa de conquista, né, desses territórios. Então, valendo-se daquilo que foi durante tantos séculos, né, uma autoridade, né, para validar nesses assuntos novos, né, em relação a esses novos territórios, eles então rogaram a autoridade papal, né, principalmente porque, como nós vimos, em relação à Contra-Reforma, em relação ao Concílio de Trento,
principalmente as reformas católicas importantes na Península Ibérica, e como de fato, né, essa corte espanhola conseguiu interferir, né, dentro, né, dessa cúria papal em Roma, trazendo sim uma transformação, um fortalecimento, uma moralização, com o advento aí dos papas reformistas, né, que de fato empreenderam uma transformação da estrutura da igreja, que trouxeram então, né, uma transformação, uma reestruturação, né, uma reorganização disso que foi bastante abalado, né, durante o período da Reforma. Então, com esse novo impulso, agora com esses movimentos colonialistas, tá ok? Agora, então, o Papa tem essa autoridade reafirmada. Então, aquilo que na Europa ele perdeu, na Europa se rachou, né, com as reformas, a reforma luterana que levou o norte da Europa, a reforma calvinista, né, que ali no centro da Europa, né, na Suíça, ali em Genebra, estabeleceu então um bastião da reforma, né, separando aqueles territórios da autoridade papal, e as ilhas britânicas, né, tirando aí a Irlanda, né, que permaneceu católica, os territórios aí da Inglaterra, agora professando o anglicanismo, os territórios da Escócia professando o protestantismo, ok? Os países de Gales aí com inclusive um grande renovo, né, espiritual, dedicados agora a este novo âmbito do evangelho, né, evangelical, e também a Irlanda do Norte de confissão protestante. Então o Papa perde, né, imensos territórios aí na Europa. E em relação ao leste europeu, você tem a Igreja Ortodoxa grega, a Igreja Ortodoxa russa, as diversas ramificações da Igreja Ortodoxa que estão estabelecidas nesses territórios que não obedecem ao Papa. Então, na Europa, o Papa vai perdendo cada vez mais influência, né? Vai perdendo cada vez mais autoridade. Só que ele consegue virar a mesa com essa situação estabelecida agora em relação a esses movimentos colonialistas, né? Com a coroa espanhola e a coroa portuguesa fazendo essas navegações, se instalando agora, colonizando esses territórios, e o Papa Alexandre VI vai dar então essa bula concedendo a eles autoridade sobre esses territórios. Inclusive vai se estabelecer o chamado Tratado de Tordesilhas, separando esse novo mundo em dois, colocando parte sobre a autoridade da coroa portuguesa e parte sobre a autoridade da coroa espanhola. Então eles vão dominar nessas regiões, estabelecer, né, as suas colônias, né, dividir o território aí para colocar debaixo de seus administradores, né, para extrair dali as riquezas, e muitos religiosos vão partir então juntamente com essas caravelas para estabelecer ali o cristianismo. Então, inclusive o pretexto que se dá, né, a esta guerra agora para a conquista contra os ameríndios, né, contra aqueles que já estavam naquele território. O pretexto é a evangelização, o pretexto é a cristianização. Mas claro que por parte da autoridade monárquica, o interesse são os ganhos, o interesse é o que se possa tirar de proveitoso dali. Principalmente a coroa espanhola, que rapidamente começou a achar metais preciosos, uma vez que entrou em contato com as culturas asteca, né, a cultura maia. Então eles viram ali que eles já se utilizavam, né, de muitos desses materiais preciosos. Então, por meio deles, tiveram acesso, né, a esses materiais preciosos. Depois a cultura inca na América do Sul, enquanto que os portugueses demoraram mais a ter contato com materiais preciosos, só posteriormente eles começaram a encontrar. No primeiro momento, se aproveitaram da extração do pau-brasil, que era importante, né, para extrair tinta, né, colorir tecidos e tudo mais, e depois com a cultura da cana-de-açúcar, né, então estabelecendo ali o plantio, os engenhos de cana-de-açúcar, e trazendo agora a mão de obra escrava da África, muitos contingentes, né, de população africana que foram transportados para cá para servir como escravos. Então, o pretexto, aí começa a construir aqui os pretextos jurídicos, pretexto evangelístico e tal, foram dados por esse viés, né, através da bula papal. Então, o Papa, que era tido por eles como uma autoridade mundial, então mesmo que isso fosse largamente questionado, então a Inglaterra não respeitava mais esse tipo de concepção, a Alemanha não respeitava mais, ok?
A França também, a partir de Filipe o Belo, né, que se levantou contra o Papa, inclusive aprisionou o Papa, transferiu, né, a sede para Avignon. Então essas nações não tinham, mas não se dobravam mais ao Papa, não reconheciam mais essa autoridade do Papa sobre questões internacionais. Mas eles quiseram se valer disso, né, como meio de autentificação de sua conduta, né, de seu comportamento. Então eles se valeram disso, né, requereram essa bula junto ao Papa. Agora vamos dar sequência aqui e ver o que Justo Gonzalez nos diz mais em relação a esses movimentos. Como acontece sempre em tais casos, os cristãos europeus trataram de enfrentar a nova situação surgida com o descobrimento da América com base em diversos antecedentes que lhes pareciam aplicáveis. Um deles era a história das cruzadas. Nelas, os papas declararam guerra aos infiéis e confiaram a certos soberanos cristãos o comando dos exércitos. Quando tais empreendimentos resultaram ter bom êxito, os papas outorgavam ou pelo menos reconheciam os direitos de posse sobre as terras conquistadas, como sucedeu, por exemplo, ao fundar-se o Reino Latino de Jerusalém. Então, está usando como precedente as cruzadas contra os muçulmanos para a libertação da terra, né, na verdade, do território de Jerusalém, que era o que mais interessava, e aí constituía-se ali então um patriarcado latino e confiava-se ao monarca, né, que havia apoiado aquela iniciativa com seus exércitos, com seus recursos, né? Então confiava a ele como que uma liderança sobre aquela região. Sobre essa base, em muitos dos documentos referentes à conquista apareceram antigas frases e fórmulas que se empregaram nas cruzadas. Para os conquistadores, seu empreendimento era semelhante ao daqueles que séculos antes, na Terra Santa, atacaram os sarracenos. Então, usaram como analogia, né? Da mesma forma como o Papa lhes conferia essa autoridade para atacar os sarracenos, reconquistar o território de Jerusalém, estabelecer ali a sua autoridade. Então, por analogia, o Papa vai conceder também essa bula a esses conquistadores para, guerreando contra as tribos indígenas, vencê-los, ok? Conquistar seus territórios para a coroa, que terá o controle da extração de riquezas ali, o emprego de mão de obra escrava, se beneficiará daquilo e proporcionará oportunidade para que grupos religiosos, obviamente da Igreja Católica, né, essas associações, grupos religiosos se estabeleçam ali e catequizem então esses povos pagãos, né, catequizem esses povos indígenas que estavam ali presentes. Então esse era a grande estrutura de pensamento desses conquistadores da época. Essa atitude se fazia tanto mais viável porque até o próprio momento do descobrimento, os cristãos peninsulares estiveram lutando contra os mouros. Então foi a primeira guerra que foi travada ali foi para a libertação da Península Ibérica da influência islâmica que estava presente ali através dos mouros. Numa guerra que lhe parecia ser uma continuação das cruzadas. Nessa guerra estabeleceram-se certos precedentes que depois se aplicariam na América. Conforme o avanço da Guerra de Granada, os reis católicos que se ocuparam em estabelecer a igreja nos territórios conquistados. Porém, aproveitando circunstâncias favoráveis e com vistas a evitar motivos de discórdia com a Santa Sé em questões como nomeação de bispos e a fundação de novas dioceses, em 1486 os reis católicos obtiveram 2 bulas papais que lhes concediam o direito de patronato. Isso vai se estabelecer ao longo de toda a América, essa prática do patronato, ok? Sobre a igreja em Granada e Canárias. Segundo outra bula, do mesmo ano, era outorgado aos soberanos, entre outras coisas, o direito de apresentação. Tal direito consistia em poder apresentar em Roma os nomes das pessoas escolhidas pela coroa para ocupar os altos cargos eclesiásticos, particularmente os episcopados. Deste modo, os reis católicos esperavam nomear pessoas de seu agrado e evitar as desavenças que repetidamente se produziam em outras partes do mundo quando ficava vaga a sede importante. Como veremos mais adiante, esse patronato real, concedido sobre Granada e Canárias, foi um dos modelos empregados para determinar o modo pelo qual se regeria a igreja na América. Então, somente até aqui
É importante então sabermos acerca de como isso se desenvolveu, tá certo? Nessas circunstâncias, nessa época, para então enxergarmos o modelo que se reproduziu aqui na América. Porque houve sim uma peculiaridade, uma diferenciação do comportamento do catolicismo na Europa ao longo dos períodos que estudamos, né? No qual o catolicismo exerceu forte influência sobre a constituição desses reinos, que eram os antigos reinos bárbaros, que conseguiram vencer a estrutura romana, né, de seu exército, conseguiram ir minando, né, o poder de Roma, enfraquecendo, e de fato trouxe Roma à ruína. Então, pondo abaixo, né, a Roma do Ocidente, permanecendo ainda a Roma Oriental como o Império Bizantino, vindo a ruir então o Império Romano do Ocidente. Esses povos bárbaros agora ocupando o poder foram então cristianizados e foram civilizados pela instituição da Igreja Católica Apostólica Romana, que já estava ali estabelecida, que ao longo de séculos lutou contra a perseguição e agora era detentora, tá, okay, de toda a cultura romana, cultura grega, além da própria cultura cristã, que agora estava comunicando a esses povos bárbaros. Então, nessa situação, nós tínhamos a Igreja Católica cuidando ela mesma dos seus assuntos, do estabelecimento de dioceses, o estabelecimento de paróquias, a nomeação de bispos, a nomeação de arcebispos, toda a organização dos grupos, tá certo, que estavam ligados à gestão, tá certo, da hierarquia da igreja. Então a igreja que cuidava desses assuntos, que cuidava como ia ser, como não ia ser, quem ia ficar. Só que com a nova situação, o enfraquecimento da igreja na Europa, né, com essas grandes reformas que houveram, a contra-reforma que reestrutura a igreja, a reforma nos países da Península Ibérica, que até antecederam o Concílio de Trento, né, a reforma, né, tridentina, e que já estavam num processo de fortalecimento da igreja, a reconquista da Península Ibérica contra a invasão, né, islâmica dos mouros, e agora o precedente que se abriu através das bulas papais para que a coroa espanhola organizasse a igreja nos territórios reconquistados, nomeasse bispos, né, organizasse ali a estrutura, nomeasse sucessores para que não houvesse essa vacância, e a luta, né, pelo poder, né, a luta pela obtenção, né, daquele cargo. Então, de modo a que a estrutura da igreja funcionasse de forma harmônica nos territórios, não trouxesse desestabilidade também para a coroa, né, através dessas disputas, dessas guerras, dessa conspiração. Então, com esse precedente que se abriu em relação à Península Ibérica, com o fortalecimento, né, dessas coroas através dos grandes empreendimentos das navegações, a descoberta de um caminho mais curto para as Índias, antigamente feito por terra, através de Marco Polo, né? E agora os portugueses conseguindo circunnavegar a África, conseguindo um caminho, mesmo que muito custoso, né? Mas um caminho que era possível, né? O caminho por terra se tornou completamente inviável. Então o caminho por mar até as Índias, trazendo especiarias, né? Trazendo tudo isso que era importante para o comércio na Europa, e buscando sempre um caminho mais curto, para as Índias, até que aventuraram-se por desbravar o Atlântico e então depararam-se com um continente, um vastíssimo continente. Estavam buscando passagens ali por aquelas terras, né, mas em vez disso depararam-se com uma extensão territorial extraordinária, né, que não se tinha noção, né, da extensão territorial. Então foram se estabelecer, interagindo com aqueles povos e buscaram então essa aprovação, buscaram então essa legitimação para a sua ação. E o precedente foi aquele, o precedente que se havia estabelecido, né, nas guerras de reconquista, das cruzadas, tá certo? O estabelecimento dessa autoridade com este rei que apoiou a iniciativa tendo privilégios, tendo comando sobre aquela região. Depois a questão de Granada, a reconquista, né, do território da Península Ibérica, e o controle que a coroa exerceu sobre a igreja nas suas regiões. O controle, né, o patronato, tá certo? E a apresentação. Então eles indicavam quem ia ser e o Papa validava. Então essa sintonia, né, entre a coroa espanhola, portuguesa e a Santa Sé. De modo que eles, trabalhando em conjunto, estabelecessem ali sua dominação, a coroa se beneficiando economicamente, a Santa Sé também se beneficiando economicamente, porque estabelecia ali a sua
a igreja, sua autoridade, seu poder, perpetuava seu poder naquelas regiões, e com isso muita arrecadação provinha também daquelas regiões, enriquecendo financeiramente e também estabelecendo o poder da igreja neste vasto território, né, nesse continente. Perdendo poder na Europa, mas reconquistando agora e ampliando de uma forma extraordinária, tanto com essa iniciativa da colonização nas Américas, América Latina, né, bem como as missões que estavam partindo para o extremo Oriente, trabalhando aí na Índia, trabalhando na China, no Japão. Lograram muito êxito no Japão, mas depois foram perseguidos e acabou as missões ali retraindo, né, bastante. Mas com certeza conseguiram bastante conquistas ali. Mas nada se iguala à conquista que eles estabeleceram na América Latina. De fato foi algo que foi difícil ser vencido, né? Essa autoridade, esse autoritarismo, essa dominação, né? Essa hegemonia da Igreja Católica na América Latina. Foi algo que foi vencido somente com muito custo, né? Com muito tempo.